Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, a gente vai falar dos dois novos SUVs premium da Stellantis, o Grecale e o Tonale. Eles têm algumas coisas em comum, entre elas o papo de que chegam para provocar mudanças, e talvez sejam os últimos frutos da era de influência pura da Fiat sobre suas marcas icônicas, a Alfa Romeo e a Maserati, mas também ditam o que vem aí no futuro. Vamos lá? Os episódios do 3,5 estreiam simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. E tem outras opções, tá? Para conferir todas, além de conteúdo extra e os links para as referências citadas aqui neste episódio e em outros, é só acessar bit.ly/3,5 podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5, então segue lá o @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Nos últimos dias, dois importantes lançamentos foram feitos pela Stellantis. Ambos são SUVs, ambos pertencem a marcas premium do grupo, ambos são italianos e ambos compartilham plataforma com outra marca. Além disso, ambos carregam consigo o peso de trazer novos clientes às suas respectivas montadoras, possibilitando, mais uma vez, uma promessa de mudança e de recuperação. No início de fevereiro, a Alfa Romeo apresentou o seu aguardado Tonale, que é o primeiro SUV compacto, para nós médio, da marca. Na semana passada, os pedidos para a edição Speciale de lançamento foram abertos na Europa com a motorização híbrida leve. Em maio, será a vez da versão híbrida plug-in, com o novo motor exclusivo da Alfa, o 1.5 turbo da família GSE, que já é usado em carros da Jeep e da Fiat, é verdade, mas aqui para a Alfa calibrado para gerar 160 cavalos de potência, aliado a um elétrico no eixo traseiro, totalizando 275 cavalos, podendo rodar entre 60 e 80 km no modo puramente elétrico. Para junho, a promessa é que toda a gama, sempre com transmissão automática e ainda contando com uma versão a diesel, esteja disponível na Europa, com o modelo sendo apresentado em outros mercados, como Estados Unidos e Oriente Médio, onde ele também vai ter um motor a gasolina até o fim do ano. Também na última semana, a Maserati, enfim, apresentou o Grecale, que teve o seu lançamento adiado no ano passado por conta da crise de semicondutores. Esse SUV é estratégico, porque chega para ficar abaixo do Levante, ou seja, mais ao gosto dos europeus. Ele não é, no entanto, do mesmo tamanho que o Tonale, já que o lançamento da Alfa está no segmento C, enquanto o da Maserati está no segmento D, que é o mesmo do Stelvio. Por enquanto, o Grecale está disponível nas versões GT, Modena e Trofeo, mas a marca do Tridente promete que dentro de um ano a gente vai ter também o Folgore, que em italiano é um dos termos sinônimos para relâmpago ou tempestade de raios, e esse vai ser o primeiro SUV 100% elétrico da Maserati. Não vai ser o primeiro carro elétrico da marca, porque ela vai lançar antes o novo Gran Turismo. Entre as muitas similaridades entre esses dois carros está um ponto bastante peculiar. Eles talvez sejam os últimos frutos com a influência predominante da Fiat sobre essas marcas. É claro que o DNA da Alfa e da Maserati vão ser mantidos com a mudança para Stellantis, bem como a influência do lado italiano do grupo, até porque isso é um fator de marketing distintivo que agrega muito valor a essas marcas e as permite cobrar mais caro por seus produtos, mantendo a imagem premium, mas também é fato que as coisas vão mudar em menor ou maior grau com toda certeza. No caso do Tonale e do Grecale, essa mudança ainda não se faz presente, porque não importa o que o
o discurso dos executivos diga, esses SUVs foram projetados ou concebidos antes ou durante a fusão. Então é por isso que eu digo que eles são possivelmente os últimos frutos da era Fiat ou, mais propriamente, da era Fiat Chrysler. Ao contrário do que se possa pensar, portanto, os méritos e os deméritos desses dois lançamentos têm pouco ou nada a ver com a fusão que trouxe Peugeot e Citroën ao grupo. É claro que uma coisa ou outra de pós-venda ou de marketing pode ser que sofra algum impacto, mas em termos de produto, de concepção de produto, ainda não. A plataforma do Tonale, por exemplo, é a mesma dos Jeep Compass e Renegade, a Small Wide, que por sua vez é uma derivação atualizada e modificada da plataforma do Alfa Romeo Giulietta. Já o Grecale utiliza a plataforma Giorgio, desenvolvida pela Alfa Romeo, para a dupla Giulia e Stelvio, e também utilizada pela Jeep na nova geração do Grand Cherokee e do Wagoneer. Toda a parte de software é familiar mesmo aos nossos Fiat brasileiros. A central multimídia dos dois SUVs utiliza o mesmo software visto em 500e, Pulse e Toro, embora com uma interface levemente alterada e um ou outro recurso diferente. O som do alerta de limite de velocidade do Grecale é o mesmo do meu Pulse. Os recursos de autonomia de nível 2 do Tonale são os mesmos disponíveis no Fiat 500 ou no Jeep Compass. A integração com a Alexa da Amazon no próprio interior do veículo já foi vista no nosso Jeep Commander. Mas eu não estou citando isso tudo como exemplos de demérito, até porque eu acho que a plataforma de conectividade construída pela FCA é uma das melhores do mercado, é simples, rápida e tem os recursos mais apreciados pelos consumidores. Além disso, eu acho que é natural que as empresas do setor reaproveitem os investimentos em software para todas as suas marcas, logo não dá para a gente esperar por nada diferente aqui. O que me chama mais atenção, no entanto, não é esse legado da Fiat nas suas marcas de luxo, e sim o fato de que, ao que tudo indica, ela, enfim, tem dois bons acertos em mãos. Sim, muitos Alfas e muitas Maseratis foram feitas sob o comando da Fiat, alguns como o 156, o 8C Competizione, o Gran Turismo, o MC12 ou o 4Porte, são icônicos, estão na seleção de preferidos dos fãs das marcas, mas também sempre existiu muita crítica pelo comando da Fiat sobre elas, especialmente no que diz respeito ao sucesso comercial dessas marcas, sobretudo no caso da Alfa. Embora não seja tão crítico quanto o caso da marca milanesa, também a Maserati teve de ter sucessivos relançamentos como marca e constantemente ficou apenas na promessa de dias melhores. Ainda assim, eu sempre defendi o comando da Fiat, principalmente porque foi graças a ele, mesmo com seus altos e baixos, que a italianidade dessas marcas foi preservada. Para mim é um desgosto ver o que a Lamborghini se tornou, por exemplo, longe das suas raízes e cada vez mais próxima do mais do mesmo que são as marcas da Volkswagen. Se a gente deve algo ao comando da Fiat sobre a Alfa e a Maserati, é deixar que essas marcas nunca perdessem o calor italiano, por mais problemática que seja a situação em que elas se encontrassem. E eis que chegamos aqui aos dois carros deste episódio, porque eu digo que a Fiat acertou. Primeiro porque, inegavelmente, são projetos que, como a gente viu, herdam algum grau de Fiat, mas também, inegavelmente, são carros que carregam o DNA das suas marcas e permanecem fiéis a elas. Carros que são, de modo indistinto, italianos. E segundo, o mais importante, ainda assim, carros italianos do presente, que são dotados das tecnologias que todos querem, da conectividade que hoje se faz presente na vida de todo mundo, carros que trazem números excepcionais e são capazes de ostentar desempenhos magníficos para os seus segmentos, mas que também agregam itens valorizados por quem compra os carros das rivais alemãs. Ainda assim, o que se sobressai quando se fala dos novos SUVs da Stellantis? Certamente não são os aspectos frios deles. Vejamos. No caso do Grecale, que já teve test drive liberado para jornalistas europeus, as impressões são quase sempre as mesmas. O carro, apesar de utilizar a plataforma do irmão Stelvio, é um puro Maserati na hora de guiar.
Antes disso, é claro, se fala muito do design, visivelmente inspirado no MC20, o supercarro lançado 2 anos atrás. A dianteira pouco lembra o irmão maior Levante. Na verdade, os designers optaram por utilizar faróis que contam com uma assinatura de LEDs praticamente idêntica à do MC20, e o mesmo pode ser dito da disposição do para-choque e dos volumes do capô. Realmente, quem viu o carro ao vivo chamou de uma versão ali, uma derivação do MC20. Na traseira, a inspiração foi o 3200 GT do Giorgetto Giugiaro, com suas lanternas em formato de bumerangue. É verdade que algumas pessoas apontaram uma semelhança com o Jaguar, mas isso me pareceu mais uma impressão das fotos de divulgação. Quando você vê vídeos, quando você vê o carro em movimento, essa impressão não se confirma. E, como alguns jornalistas apontaram, é provável que o Grecale seja ainda mais impressionante e ainda mais Maserati ao vivo. A plataforma Giorgio sempre foi muito elogiada e resultou em 2 produtos reconhecidos no mundo todo pelo desempenho e pela dirigibilidade. O Giulia e o Stelvio quebraram recordes nas pistas e encantaram os apaixonados por velocidade. Até agora, o Stelvio era o carro mais rápido do seu segmento e o com melhor volta na pista de Nürburgring entre todos os SUVs. Então, quando fala do Grecale, a imprensa europeia ressalta como a Maserati conseguiu adaptar isso tudo para o seu estilo típico, fazendo do carro um autêntico tridente. O Grecale não é tão nervoso como os Alfa, ele pende mais para um Gran Turismo, ou seja, ele tem uma condução mais suave, mas nem por isso menos responsiva. E o novo motor Nettuno, que é diferente do V6 de origem Ferrari dos Alfa, tem um som simplesmente lindo. O câmbio faz trocas incrivelmente ágeis, o freio é altamente responsivo, com o de 0 a 100 em 3,8 segundos e velocidade máxima de 285 km por hora na versão mais poderosa, a Troféu. Realmente não é de se espantar que o Maserati tenha arrebatado aí os jornalistas, mesmo tendo um comportamento mais calmo do que os Alfa. E também é um comportamento, como todos eles disseram, tipicamente Maserati, ideal para o perfil mais luxuoso da marca. Já no caso do Alfa, a imprensa ainda não pôde avaliar o Tonale dinamicamente. Todas as apresentações foram feitas de modo estático e nem mesmo a Alfa divulgou o segundo motor por enquanto. Por hora, os números falam por si, já que o Tonale é capaz de ir de 0 a 100 em 6,2 segundos, ou seja, tal como o Grecale, é a melhor marca do seu segmento. Mas um Alfa não precisa exatamente de números para encantar, né? O design do Tonale foi elogiado por 12 a cada 10 jornalistas, e é um puro Alfa Romeo. Ele tem linhas que remetem a grandes clássicos da marca. Na lateral tem o que eles chamaram de GT Line, que vai da traseira ao farol dianteiro e evoca as formas do Giulia GT, além de alternar volumes cheios e elegantes e que lembram carros icônicos como o 8C Competizione. Tem também o trilobo, lógico, no para-choque dianteiro, além do Scudetto na grade, que complementam um cartão de visitas elegante, mas também nervoso e extremamente belo desse Alfa. As luzes dianteiras tem um formato de 3x3, com faróis Full LED, que tem uma tecnologia que se adapta às diferentes condições de luz, e eles evocam o olhar orgulhoso do SZ Zagato, ou do conceito Proteo, e são repetidas na traseira também. As linhas e os volumes da traseira, em especial do vidro, remetem ao Brera, que é um dos Alfas mais bonitos da história. Isso sem contar nas cores tipicamente Alfa, né? A gente teve aí na apresentação vermelho Alfa, verde Montreal e azul Misano. E é nítido o entusiasmo de quem vê o Tonale ao vivo. Afinal, é como ver qualquer outro belíssimo Alfa ao vivo. É um carro que tem alma. E, tal como fez o Stelvio, mostra que a Alfa não colocou no mercado só mais um SUV. No entanto, como eu disse, o resultado animador não fica só no que transforma esses carros em carros italianos. Eu acho que o sucesso dos últimos Alfa e Maserati concebidos pela Fiat se dá ainda mais pela receita a ser complementada com o que o público quer e, portanto, pelo potencial de mercado que esses dois carros têm. É evidente que não vai ser fácil roubar clientes das marcas consolidadas, em especial no caso da Alfa Romeo, que chega
tarde a uma festa já muito disputada. O segmento surgiu em 2009 e hoje, de acordo com o Car Industry Analysis, é dominado pela Volvo e pelas alemãs, que detêm nada mais, nada menos do que 83% do mercado na Europa. Mas eu nunca vi a Alfa se preocupar com pós-venda em suas últimas apresentações. No caso do Tonale, esse foi um dos assuntos da apresentação. A marca disse que o modelo marca a metamorfose da Alfa em 3 pilares: relacionamento com os clientes, reinvenção da esportividade e uso da tecnologia para liderar a mudança dentro da Stellantis, no que diz respeito à visão do carro não só como um meio de transporte, mas também como um ambiente de lazer e entretenimento. E a adoção do sistema NFT chega para fazer barulho e atacar 2 desses itens. Com essa tecnologia, a Alfa promete que todas as informações do carro vão ser armazenadas por meio da blockchain. E com isso, a gente vai ter um modo de certificar o histórico do carro para o mercado de usados. Além disso, a marca vai dar 5 anos de garantia para o Tonale, o colocará no sistema de certificação para o mercado de seminovos, que é todo um programa que garante um carro bem cuidado e tem benefícios similares a de um carro zero, como o mesmo período de garantia. E vai lançar a plataforma VideoCheck, que consiste na explicação por vídeo de todos os serviços feitos no carro enquanto ele está na assistência técnica. Então são preocupações importantes para uma marca atrasada e com má reputação. A Alfa tem um bom produto em mãos, ele é bonito como nenhum outro do segmento, ele tem opções eletrificadas, tem o melhor desempenho do mercado, é um produto que pode fazer sucesso em diversos países porque ele tem esse apelo, e que está em um segmento que, embora muito disputado, não para de crescer, especialmente na Europa. Então, sim, haverá muitos desafios e dificilmente o Tonale vai figurar no topo do seu segmento, mas é um carro que tem potencial e, junto com o que vem pela frente no futuro da marca, a gente pode estar de fato diante de um novo e promissor momento para a Alfa Romeo. E pensar na experiência para além do produto faz todo sentido se ela quer de fato mostrar uma mudança. Sem dúvidas, isso só ajuda. Já a Maserati se preocupou com as dimensões do Grecale a fim de corrigir o erro do Levante. Os 2 carros são mais próximos em tamanho do que deveriam, porque o SUV mais caro, o Levante, é considerado pequeno para mercados como China e Estados Unidos e grande demais para a Europa. O resultado é que o Grecale é o melhor do segmento em termos de espaço interno e porta-malas. Ele tem 4,84 m de comprimento contra 5 do Levante e 4,68 do Stelvio, 2,90 m de entre-eixos contra 3 do Levante e 2,81 do Stelvio, 1,67 de altura e 2,16 de largura. Em termos de comprimento, o Stelvio ficou ainda menor, perto dos 4,53 metros do Tonale. Ele ficou ali ensanduichado, né? O Tonale, que é um carro do segmento C, tem 4,53. Ele, que é um carro do segmento D, tem 4,68. E o Grecale, que também é do mesmo segmento do Stelvio, mas é maior, tem 4,84. Mas no caso da Alfa, a gente ainda tem a questão de que o Stelvio ainda tem quase 20 centímetros de vantagem no entre-eixos sobre o irmão menor. E os novos SUVs menores, no caso de ambas as marcas, também se beneficiam por serem mais modernos do que os SUVs maiores que já estão há mais tempo no mercado. No caso da Alfa, a esportividade do Stelvio ainda é bem superior aos números do Tonale, embora o irmão mais velho não conte ainda com os benefícios de ser um carro eletrificado. Já na briga interna da Maserati, a coisa é mais parelha, o que pode deixar o Levante em maus lençóis até a chegada de uma nova geração. Voltando ao Grecale, embora a Maserati cobre um preço consideravelmente mais caro do que o seu principal rival, que é o Porsche Macan, ele apresenta menor nível de emissões e desempenho melhor na maior parte das opções, ou seja, ele é mais potente, mais rápido e gasta menos. E é também mais novo, com tecnologias mais atuais, incluindo aí uma assistente de inteligência artificial, que a Maserati chamou de Mia, que pela primeira vez me pareceu bastante natural em um automóvel, não parece uma coisa forçada como a das outras marcas. Ainda mais com o auxílio do inédito relógio digital, que os Maserati sempre têm um relógio, dessa vez, pela primeira vez no caso, é um relógio digital
que serve de interface para essa assistente e para outras funções do carro. Então, quando você chama essa assistente, realmente parece que você está chamando o assistente do celular ou o assistente de um Amazon Echo, por exemplo, porque o reloginho ali muda a interface, parece que ele está respondendo para você, e isso acaba dando uma familiaridade bem interessante. E ali também aparecem outras funções, como bússola, inclinômetro, nesse relógio digital. Então ele é como se fosse um smartwatch de pulso ali dentro do carro. Eu achei isso bem interessante. Além disso, tem também o melhor sistema de som do segmento, com até 21 alto-falantes e acabamentos refinados que vão da madeira à fibra de carbono, passando pelo couro. Sem contar que é um Maserati, né? É uma grife mais exclusiva, pelo menos a meu ver, do que a Porsche. É realmente um sinônimo ali de exclusividade. Os preços do Grecale vão de cerca de 75 a quase 115 mil euros, contra 70 a 90 mil euros do Macan. É literalmente o preço da italianidade. Logo, os desafios são semelhantes aos do Tonale, só que eu acho que a Maserati ainda tem um pouco mais de facilidade, porque não tem uma imagem tão prejudicada assim. Pelo contrário, ela tem uma imagem muito boa. O Alfa ainda não teve os seus preços divulgados, com exceção da versão Speciale híbrida leve de 130 cavalos. Essa versão usa um motor elétrico mais simples, que é utilizado especialmente para dar partida e em pequenas velocidades, como para fazer manobras, e ela foi lançada por 39 mil euros. Para a gente ter uma ideia, um Evoque não sai por menos de 41 mil euros e um Q3 fica por volta dos 38 mil euros. Mas é possível encontrar BMW X1 e Volvo XC40 por 35 mil euros na Itália, considerando versões similares, que nesse caso seriam as versões de entrada dos carros. Desses todos, apenas o XC40 se beneficiaria de ser considerado um carro híbrido, porque essa versão de entrada dele também é híbrida leve. E os outros não, porque os outros eles só têm opções ou a combustão ou então híbridas plug-in, ou dependendo ainda, tem também a versão elétrica. Mas eu considerei aqui então as versões mais próximas do Tonale, ou seja, mais próximas dos 130 cavalos e de ser um carro de entrada, 130 cavalos automática, porque tem algumas opções aí que tem câmbio manual. Então esses são os preços mais próximos de configurações equivalentes. O Grecale também se aproveita dessa deixa de ser um híbrido leve para ser enquadrado como um híbrido perante a legislação europeia. Apenas a versão Troféu, com o motor Nettuno V6 de 530 cavalos, não é eletrificada. A versão GT utiliza um motor de 4 cilindros, com 300 cavalos, enquanto a Modena tem 330 cavalos, além do motor elétrico em ambos os casos. Dito isso tudo, a mensagem que eu quero passar é: sim, Alfa e Maserati estão atrasadas, sim, o terreno a se alcançar é longo e sim, não vai ser nada fácil brigar com os figurões. Mas talvez pela primeira vez o cenário seja bem mais promissor. Primeiro porque os últimos frutos da Fiat são autênticos, eles impressionaram as pessoas e eles parecem ter conquistado a imprensa. Então, que bom que eles são italianos o bastante, e isso não podia faltar, e a Fiat entregou o que era esperado. Segundo, e isso é o principal, eles têm toda essa oportunidade porque eles são justamente os últimos frutos da Fiat. E eu vou explicar. O que vem aí é uma mãe ainda mais poderosa, com a bala na agulha que faltava ao Fiat Group ou à FCA. A Stellantis vai poder ser capaz de fornecer a perspectiva que faltava, a de uma gama com um desenvolvimento constante, um ciclo de lançamentos regulares que vão manter as marcas frescas e sempre presentes na mente dos consumidores. Como a gente viu no episódio anterior, isso é essencial para que essas marcas tenham a sua tão sonhada retomada, e era o que faltava antes. Mais uma vez eu cito aqui o exemplo da Alfa Romeo. O último produto que ela lançou verdadeiramente novo, inédito, foi o Stelvio, em 2017. O próximo que ela está apresentando é agora, 5 anos depois, o Tonale. Então, não adianta você ter 2 bons produtos, como são o Giulia e o Stelvio, e nada mais. Não adianta você ficar 5 anos sem lançar um carro. Isso não tem uma marca que vá conseguir sobreviver desse modo.
Então a chegada da Stellantis vai atacar justamente isso. Se tudo der certo, ela vai impulsionar o relançamento da Alfa e da Maserati. A Maserati, inclusive, ela já apresenta todo um brilho nos olhos, dá gosto de ver a linguagem que ela desenvolveu para as comunicações do Tridente desde o lançamento do MC20. A Alfa, ela está apoiando toda a sua comunicação na equipe de Fórmula 1, ou seja, ela está se voltando cada vez mais à esportividade, o que vai reforçar o seu posicionamento. Então eu acho que os últimos frutos da Fiat, na verdade, eles se tornarão os primeiros de uma fila de produtos que, ao que tudo indica, vai manter essas marcas vivas. E daí sim, eles vão ser capazes de fazer a diferença. A Maserati, por exemplo, já confirmou a chegada do Gran Turismo elétrico para esse ano. Depois vão vir novas gerações para o Quattroporte, para o Levante, para o Ghibli. A Alfa tem mais um SUV abaixo do Tonale engatilhado, cuja produção na Polônia já é praticamente certa. Esse já usando a plataforma da Stellantis, que na verdade vai ser uma atualização da CMP da Peugeot. E além disso, há rumores sobre uma possível volta do Giulietta, atualizações para Stelvio e Giulia ainda para esse ano. E esses são apenas os planos a curto prazo. Essas marcas, elas vão ter, como Carlos Tavares disse, uma oportunidade. Elas vão ter as chances de realmente desenvolver uma linha de produtos que seja competitiva e que, com certeza, vai trazer possibilidades que até então elas não tinham, porque elas lançavam um ou outro produto que até poderiam ser bons, mas eles caíam no esquecimento, porque a marca caía no esquecimento. A marca, ela não conseguia colocar o plano que ela tinha em prática. Em outras palavras, Tonale e Grecale são os últimos frutos da era Fiat e tem tudo para de fato serem memoráveis. Não só pelas suas qualidades como projetos, que são projetos muito bons e é mérito dessas montadoras, sob influência da Fiat, seja ela qual for, mas também porque eles marcam o início dessa nova fase. Uma fase que a gente espera seja, enfim, de bons e mais duradouros frutos, e no plural. Por hoje foi isso. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, não deixe de compartilhar esse episódio e me diz aí nos comentários se você tá empolgado com esses dois novos SUVs e o que eles podem representar para o futuro dessas marcas. Isso ajuda bastante o 3,5 a alcançar cada vez mais pessoas. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.